Curso Sinapse, ligando você ao mundo do conhecimento. Vamos prosseguir com o nosso curso de conjuntos e nessa aula vamos falar um pouquinho sobre união. Então vamos pelo conceito, né? Dados dois conjuntos A e B, chama-se união de A com B, o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou a B. Por exemplo, sejam os conjuntos A, 1, 2, 3 e B, 3, 4, 5. Vamos determinar um conjunto C formado pelos elementos que pertencem a A ou a B ou a ambos. Vamos montar isso aqui, olha só. Eu tenho o conjunto A, 1, 2, 3. Eu tenho o conjunto B, 3, 4, 5. E observa que eu formei um terceiro conjunto, 1, 2, 3, 4, 5, que na verdade é a união dos dois. No diagrama nós teríamos isso, conjunto A, 1, 2 e 3. Conjunto B, 3, 4 e 5. Quando você une os dois, você junta os dois, ó, nós formamos aqui um conjunto C formado por todos os elementos que pertencem somente a A, no caso o 1 e o 2, pertencem aos dois, no caso o 3, e pertencem somente ao B, que no caso o 4 e o 5. Designamos a união de A e B por A, U, B. Esse U aqui representa a união. Então, lê-se A, união B. Com A, união B, x tal que x é igual a A ou x igual a B. Isso aqui é a lei, né, que vai regir a união. Então, nós temos aqui um exemplo. Tem o conjunto A, 0, 1, 2, 3 e 4. O conjunto B, 1, 3, 5 e 7. E A, união B, vai ser quem, pessoal? Vai ser o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 7. No diagrama nós teríamos isso. Observa que tem os elementos que pertencem somente a A, no caso o 0, o 4 e o 2. Os elementos que são comuns aos dois, no caso o 1 e o 3. E os elementos que pertencem somente ao conjunto B, no caso o 5 e o 7. No segundo exemplo, observa aqui, ó, 0, o A é formado por 0, 1 e 2, e o B, 0, 1, 2, 3 e 4. A união B vai ser quem? Vai ser 0, 1, 2, 3, 4. No diagrama nós temos aqui, ó. E observa que nesse exemplo aqui, ó, dessa união, observa que todos os elementos de A pertencem ao conjunto B. Então, nesse caso, nós dissemos que o A está contido em B. Né? Todos os elementos de A também tem no conjunto B. Então, A está contido em B. E no terceiro exemplo, observa que nós temos 0, 2 para o conjunto A e o conjunto B, 1, 3 e 5. A união dos dois, 0, 1, 2, 3 e 5. Quando eu faço aqui a união deles, no caso, observa que não tem nenhum elemento comum. Então, no primeiro exemplo, nós tínhamos elementos comuns aos dois. No segundo exemplo, todos os conjuntos de um estão contidos, pertencem ao outro. E no terceiro exemplo, não existe nenhum elemento comum entre eles. Beleza? Então, na próxima aula, nós vamos agora fazer alguns exercícios para que a gente possa entender melhor esses conceitos.